A paz do Senhor a todos. Esse é um dia muito especial. Está vendo aí sobre o que a gente vai falar hoje? Estratégias de Satanás. Eu pensei em falar sobre várias, por isso eu coloquei no plural. Mas aí eu fui preparando, só vai dar para falar sobre o primeiro ponto. Isso tem lá no meu livro, Principados e Poderes, um capítulo que trata das estratégias de Satanás. Como é que Satanás age? E hoje a gente vai falar sobre uma em especial, tá? A gente tem aqui um versículo bíblico que diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11: porque não ignoramos os seus ardis. Então nós não podemos ignorar as artimanhas, os ardis de Satanás. Nós devemos ser conscientes de como é que ele trabalha, como é que ele age contra os seres humanos. E o primeiro ponto, e é aquele em especial que a gente vai tratar hoje, fala do orgulho, tá vendo aí? O orgulho. Orgulho ou a soberba, que leva à arrogância, né? À presunção, à prepotência. Então, a gente tem o seguinte, uma frase do C.S. Lewis, adiante, que diz o seguinte: o orgulho é a galinha sob a qual todos os outros pecados são chocados. Por isso que a gente começa, quando vai falar sobre as artimanhas do diabo, a gente começa por aqui. A gente começa pelo orgulho. Porque o orgulho é como que a mãe de todos os demais pecados. Foi por causa da soberba, foi por causa do orgulho que o Caim matou o Abel. Mas não foi por causa da inveja que o Caim matou o Abel? Mas você não sabia que a inveja é a filha do orgulho, da soberba? Aquele ato de Deus aceitar ou apreciar mais o que o Abel apresentou, feriu o seu orgulho. E aí ele teve o quê? Inveja. Ele passou a nutrir ódio até. A inveja, o orgulho gerando a inveja gerando o ódio, e ele vai matar o seu próprio irmão. Primeiro assassinato é produto do orgulho, da soberba, de alguém não aceitar de maneira alguma, em hipótese alguma, estar em segundo lugar, estar em segundo plano. A pessoa orgulhosa quer sempre a primazia, quer sempre o primeiro lugar, quer sempre ser o centro das atenções. E quando isto não acontece, quando por acaso ela é sobrepujada por uma outra pessoa, então ela passa a ter inveja. Vamos mais adiante. Vocês já assistiram esse filme, Amadeus, né? Quem assistiu? Amadeus. É um filme interessante, já assisti várias vezes. É muito interessante, baseado numa história real. Dois grandes compositores, o Salieri e o Mozart. Antes do advento do Mozart, o bambambam era esse tal de Salieri. Ele era o rei da cocada. Ele era o grande maestro, o grande compositor. Mas de repente, ele deu num azar danado, nasceu na época do Mozart, não é? Ele nasceu nada mais na época do Mozart. Surgiu o tal de Mozart. Ai, mas ele fica por conta. Ele fica por conta. Aliás, o Salieri é o maior admirador do Mozart. Ele é o maior admirador do Mozart. Aliás, o invejoso é sempre o maior admirador daquele de quem ele tem a inveja, né? Ele era o maior admirador do Mozart, mas ele tinha raiva. Raiva porque as luzes estavam todas voltadas para o Mozart. O Mozart era excepcional, ele se sobressaía, ele não era normal, parecia que não era nem desse mundo. Se destacava, e cada vez mais, e cada vez mais. E aí, quando você assiste bem o filme, conhece bem a história, você sabe que esse Salieri não aceitou numa boa ficar em segundo plano. Ele vai ter o seu orgulho ferido,
os seus planos, as suas cobiças, o seu alvo, o seu desejo de ser o primeiro, de ser o número um, ameaçado por um tal de Mozart, aí ele vai ter inveja, aí ele vai partir para cima do Mozart, e aí assistam um filme para vocês verem como é que essa história se desenvolve. Mas é soberba, presunção, levando à inveja, levando ao crime, ao ódio e assim por diante. Olha, essa semana eu vi essa cena no Facebook. Postaram isso. Minha esposa me chamou a atenção. Vem ver o que está no Facebook. Era o Neymar chorando, porque ele está se despedindo do Santos. Ele ficou emocionado e chorou. Eu não estou aqui em defesa do Neymar, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: uma série de frases abaixo, a meninada, a moçada, mas descendo o malho nessa cena, chamando o Neymar de hipócrita, chamando o Neymar, esse choro, está chorando, é um mentiroso, é um choro fingido, vai chorar, vai ganhar para ganhar o que ele está ganhando. Eu queria ver ele chorar porque estivesse na comunidade, numa favela e tal. Então começaram por aí a massacrar o Neymar, dizendo que o choro do Neymar era um choro fingido. Né? Mas quem é que está na pele do Neymar para saber se o choro dele é fingido ou não? Quem somos nós para ficarmos julgando? Será que ele também não teria o direito de estar realmente triste, de se despedir do seu clube, apesar do dinheirão que ele vai ganhar lá, né? Eu acho que ele tem uma mescla de alegria e tristeza, né? Quando a gente casa, a gente não tem um pouco disso? Não tem choro no casamento, de vez em quando? Na maioria dos casamentos tem um pouquinho de choro, né? Por quê? Porque é uma felicidade muito grande que a gente está experimentando um novo passo, uma coisa muito legal está acontecendo na nossa vida. Mas também é um momento de ruptura, ou não é? É ou não é? Um momento de ruptura. A gente está cumprindo o que diz lá na palavra, deixando pai e mãe. É também um momento, há uma mescla de tristeza, há uma certa tristeza, ou não? Há uma tristeza por um lado e uma alegria por outro. Então por que o Neymar não poderia estar chorando verdadeiramente? Eu acho que ele, sinceramente, eu desconfio que o choro dele não é fingido. Ele tem um amor pelos santos, pelo Brasil, pela sua terra. Bom, mas as pessoas estão tacando pedra e se sentem muito à vontade para logo julgarem e dizerem: olha, ele é o metido a besta. E vai o Neymar, né? É o maior craque que a gente tem, então vaiando. Então vai sobrar quem? Eu fico só observando o seguinte: será que isso não é dor de cotovelo? Será que essa atitude tão hostil em relação ao choro de um garoto que tem 21 anos de idade, que está se despedindo do seu time do coração, não é inveja? Será que soberbos são apenas os outros? Será que não há um quê de orgulho nosso? Nós é que queríamos estar lá, nós é que queríamos estar naquele lugar. Então é fácil ficar atacando pedra no menino. Bem, Deus vai julgar o Neymar, vai julgar os outros, vai julgar a mim. Então é perigoso a gente ficar fazendo afirmações assim. Bem, mas a meninada atira pedra com muita facilidade e começa a hostilizar. Porque só Deus sabe. Vamos lá. Nós não devemos pensar mais de nós mesmos do que convém, né? E a soberba, olha, eu vou dizer, a soberba leva a gente para esse lado aí. É o narcisismo, né? A gente se olha no espelho e se acha, né? A gente fala: o cara está se achando, está se achando. O gatinho está se vendo como um verdadeiro leão, né? E tem um texto da Bíblia ali, ó. Romanos 12, 3. Não devemos pensar de nós mesmos mais do que convém. É soberba, né? E também, às vezes, ilusão. Se por um lado isso é verdade, por outro,
a gente tem que tomar cuidado com outro extremo. Mas humildade não é sinônimo de baixa autoestima, tá? E aí é que faz às vezes dar tilt na cabeça da gente. Quem é da minha geração sabe do que eu estou falando, tilt. Quando eu jogava fliperama, né? Os velhos sabem. Tilt é que a gente jogava fliperama e de repente a máquina travava. E a gente dava uma pancada naquela máquina para ver se ela destravava. Dá tilt, trava. Por que eu digo que pode dar tilt? Porque se por um lado a gente não pode pensar mais do que convém, por outro a gente não pode pensar menos também. A gente também não pode achar que o certo, que o ideal é a gente se diminuir. Não é por aí, a gente vai ter problema emocional, a gente não vai estar feliz, vamos ser pessoas infelizes, traumatizadas, né, tímidas, acanhadas, sempre vendo os outros como melhores, nunca se expressando. A gente vai estar mal com a gente mesmo, a gente não vai ser pessoa agradecida. Eu acho que essa figura aí retrata bem. Uma pessoa que está bem para baixo. Você acha que é assim que Deus quer a gente? Ele não falou que a vida que Ele deu, que tem para a gente é uma vida abundante? Que um dos frutos do Espírito Santo é alegria, é vida, é amor, é coisa boa. A atitude é muito negativa. Então, baixa autoestima não está com nada. Deus chama a gente, inclusive, Ele ama a gente, e só o amor, o fato dele amar a gente, já deve elevar a nossa autoestima, não devia? Eu sou amado por Deus, eu fui criado nada mais, nada menos do que por um ser tremendo, mais poderoso do universo. Deus é o meu Criador. Fui criado à sua imagem e semelhança. Estou bastante diferente dele, por causa do pecado, né? Mas originalmente criado à sua imagem e à sua semelhança. Eu tenho um toque de Deus. Eu tenho no meu DNA, Deus no meu DNA. Fui criado por Deus e para Deus. Portanto, só o fato de ser amado por Deus, de Deus olhar para mim com amor, com misericórdia, isso deveria me fazer bem. Isso deveria elevar a minha autoestima. Deveria fazer com que esse cidadão que está cabisbaixo pudesse erguer sua cabeça e pudesse começar a agradecer a Deus pela vida, pela oportunidade de viver, pelo Espírito de Deus, pela graça do Senhor. A outra razão é que além da gente ser amado por Deus, nós somos também chamados para amarmos as outras pessoas, não é? E Deus diz que devemos amar outras pessoas como amamos a nós mesmos. Então, antes de amarmos as outras pessoas, seria importante nós amarmos bem a nós mesmos, correto? Ou seja, amarmos a nós mesmos não é pecado. Gostarmos de nós, termos amor próprio é algo devido. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Aos outros como amamos a nós mesmos. Aí está o equilíbrio. Eu preciso ter um amor próprio devido. Não pensar mais de mim do que convém, mas pensar de mim adequadamente. Gostar de mim. Gostar do jeito... Talvez eu não tenha que concordar com todos os meus defeitos, mas eu devo entender que há algo de especial em mim, como ser humano. E devo valorizar isso. Devo amar a mim mesmo. E aí eu posso, quando eu tenho um bom amor próprio, um devido, adequado, saudável amor próprio, eu estou apto para me relacionar bem com as outras pessoas. Vamos mais adiante. Bem, tem o perigo aí do orgulho, da humildade. O orgulho é um negócio que pega a gente de todo lado, tá? O cara quer escapar do orgulho porque ele não quer ser o mais inteligente, agora ele quer se destacar como o mais ignorante. Vai vendo. Então, eu vou procurar um outro lado. Veja só, o excesso de humildade é sinal de uma soberba focada na inferioridade. Soberba é sempre o desejo de se destacar. Quando eu não estou querendo me destacar aqui em cima, eu corro o risco de querer me destacar aqui embaixo. E isto leva a gente aos perigos
da soberba espiritual, que é uma das piores coisas que existem. O problema do soberbo é que ele não aceita ser como a média. Ele não quer ficar no bolo. Ele quer se destacar de um jeito ou de outro. Vamos mais adiante. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso. E foi a soberba, foi o orgulho, o principal pecado de Satanás. Está descrito lá, você pode abrir sua Bíblia se quiser. Tem aí também já projetado para você o texto de Isaías capítulo 14, do versículo 11 ao 15. Falando a respeito de Satanás, do diabo. Sua soberba foi lançada na sepultura. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto do que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Esse foi o pecado de Satanás, essa pretensão, essa presunção de ser como Deus. Aliás, é isto que ele incita a Eva. Se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Porque ele sabe que foi isso que o levou, foi esse desejo, foi essa ambição de estar parelho a Deus, de suplantar o próprio Altíssimo, que o levou à queda, ao pecado. E ele tentou a Eva por esse caminho. E o texto diz na conclusão: mas as profundezas do céu você será levado, irá ao fundo do abismo. Aquele que se exalta será humilhado. Então, se o principal pecado de Satanás foi esse, e se este é o pecado número 1, então nós temos o seguinte: o resultado são os outros pecados. Por exemplo, a soberba provoca todo tipo de guerras e conflitos. Você vai ver a soberba na xenofobia. O que gerou a Segunda Guerra Mundial? Quando um povo se sente superior aos demais povos e com o direito de governar sobre eles. A xenofobia, que a gente encontra hoje, o nacionalismo, os estrangeiros sendo expulsos, sendo tratados como nada, como coisa. Então, a gente vai ver essa questão da etnia, do próprio racismo, que é uma coisa vergonhosa, que acontece na nossa sociedade, que acontece no nosso mundo, os preconceitos, o elitismo social. Você vai lá para a Índia, a questão das castas, isso é uma coisa diabólica, e aqueles que são da casta superior, se sentindo tão privilegiados, tão à vontade, como que predestinados pelo próprio Deus para gozar, para usufruir do bom e do melhor, sem dar bola para aqueles que estão lá embaixo. Aqueles que estão lá embaixo justificam eles pela sua própria falsa religião. Estão lá embaixo porque fizeram por merecer em encarnações passadas. É uma doutrina diabólica. É uma doutrina que sustenta o orgulho. Eu sou mais amado por Deus do que outros. O meu povo é melhor do que o outro povo. Eu sou um privilegiado, o que fazer? Vou agradecer a Deus por ter nascido assim, não assado. E assim vai, todo tipo de discriminação, todo tipo de guerra, todo tipo de contenda, todo tipo de conflito, passa por aqui, passa pela soberba, passa pela presunção, por nos sentirmos melhor do que os outros, e muitas vezes ameaçado pelos outros. Mas o Senhor diz, em Isaías, capítulo 2, versículo 12, o Senhor dos exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados. Essa é a promessa de Deus. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Deus vai fazer justiça na terra.
E aí temos alguns episódios. O caso do rei Saul. É um caso bem conhecido, não sei se você conhece a história do rei Saul. Saul, ele era filho de Quis. O pai dele tinha umas mulas que de repente sumiram do aprisco, sumiram do curral. E o jovem Saul foi incumbido pelo seu pai de procurar as mulas. E ele foi procurar as mulas do seu pai. Ele era um jovem obediente, humilde. E ele foi lá. Indo atrás das mulas, não conseguiu encontrar com facilidade. E foi procurar um profeta, o profeta Samuel. E quando ele encontrou o profeta Samuel não apenas disse para ele onde é que estavam as mulas, disse mais: Deus tem te escolhido para você ser o primeiro rei de Israel. Não era nem novo, Israel nunca tinha tido um rei. E Saul foi escolhido por Deus para ser o rei. E ele foi escolhido porque ele era uma pessoa humilde, porque ele era um bom filho, porque ele tinha um bom caráter. Irmãos, a história de Saul mostra que pessoas que são boas podem se tornar pessoas más. Isso é a coisa mais terrível. Pessoas que um dia foram pessoas boas, de caráter, bons filhos, podem se perder na vida. E vocês sabem como é que Saul se perdeu? Por causa do orgulho. No dia em que se deu a eleição, porque foi Deus mesmo que elegeu o primeiro rei de Israel, quando Samuel, o profeta, disse: o escolhido de Deus é Saul, todo mundo começou a procurar: cadê Saul? Cadê Saul? Ninguém achava o Saul. Cadê ele? É o dia dele ser levantado, coroado como rei. Cadê esse moço? Chegou o dia de sua exaltação como rei. Cadê ele? Ninguém encontrava ele, não. Precisou Deus falar ao profeta, e o profeta falar ao povo: olha, está ali atrás da carroça escondido. Por que Saul estava escondido? Porque era humilde, era tímido, não queria glória para si. Mesmo no momento, das luzes, da ribalta, da coroa, Saul, escondido. Ai, isso é muito para mim, será? Como é que vai ser? Coração palpitando. Uma pessoa humilde. E diz que ele começou tão bem, ele começou fiel a Deus. Você vai vendo os capítulos que se seguem. O povo fez pouco caso de Saul. O povo zombou de Saul. Falou: quem? Esse aí vai ser rei sobre nós? Zombaram dele, mas Deus o exaltou. Quando ele era humilhado pelas pessoas, Deus foi lá e levantou Saul. Porque o que se humilha e o que é humilhado será exaltado. Ele foi exaltado e Deus deu vitória para ele nas guerras. E aí o povo começou a ver: Deus está com ele. E ele começou então a ser o grande herói das guerras, o grande herói do povo. Quando ele se tornou herói do povo, o poder subiu para a cabeça. Aquele cara que se escondia agora começou a ficar todo exibido. Aquele que ficava na miúda, pianinho, simples, humilde, agora estava cheio de pompa. O Saul ficou assim. Inclusive se sentiu como rei no direito de se meter nos negócios dos sacerdotes. Entrava na casa de Deus, pintava e bordava, agindo como autoridade. Eu sou o rei. E agia com autoridade como rei, como se tivesse autoridade no templo de Deus, no tabernáculo de Deus. Isso pegou mal. Isso pegou mal. Deus começou a torcer o nariz para ele. Por quê? Porque se a virtude de Saul era humildade, por conta dessa virtude Deus o estava exaltando, agora ele começou a ficar exaltado demais. E agora então vai ser abatido. Ele vai Deus vai dar um mandamento para ele, uma ordem para ele, e ele vai modificar a ordem de Deus. Deus diz: faça assim assado. Ele, muito bem, foi lá e fez diferente. Deus ficou por conta. Por que você desobedeceu? E por conta do orgulho levou ele a achar que podia decidir diferente do que Deus dizia. E ele caiu, e caiu feio. E Deus vai levantar outro rei, que sabemos que será o rei
Davi. Então temos aqui um outro personagem que eu queria citar para vocês, que correu o risco do orgulho. Aliás, todos nós corremos esse perigo. O próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz, ele mesmo conta essa história em 2 Coríntios capítulo 12. Ele diz assim: eu tive tantas revelações de Deus. Uma vez cheguei inclusive a ter um contato, a ser arrebatado para o próprio céu. E vi coisas inefáveis, maravilhosas. E isso foi demais até para mim. E para eu não me ensoberbecer, para que eu não ficasse orgulhoso, me sentisse melhor do que os meus irmãos, Deus permitiu um espinho na carne. Ele me mandou um espinho na carne. Falava ele de uma enfermidade. E por conta dessa enfermidade, ele orou 3 vezes para ficar livre dela. E Deus disse assim: não, nada disso. Essa aqui é para o teu bem. Nem tudo que é mal é para o mal. Deus pode usar o mal para o bem. Deus tem poder e pode usar uma enfermidade para nos ensinar coisas que não aprenderíamos de outra forma, para nos mantermos humildes, para lembrarmos que somos pó, para lembrarmos da finitude da nossa própria existência, para a gente cair a ficha de que nós não estamos com essa bola toda, que se temos alguma coisa, isso é dádiva de Deus, é dom divino, e a gente não tem do que se ensoberbecer. Foi Deus quem deu, pertence a Ele, é a vida, é a inteligência, é a capacidade, são os dons, são as revelações, é dádiva divina. Devo louvar sempre a Deus e não devo me encher o coração, né? E aí o espinho na carne prestou um grande serviço para Paulo, e ele vai agradecer a Deus pelo espinho na carne, vai dizer assim: Senhor, a tua graça me basta, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, eu te louvo, eu te bendigo, porque por conta disso, por conta dessa enfermidade, eu estou aqui me mantendo humilde no teu santo caminho. Eu posso contar agora um testemunho. Já ouviram falar de testemunho? Tem testemunho e testemunho. Testemunho pessoal, tá? Um testemunho. Eu contei isso para vocês há pouco tempo atrás, vou resumir rapidamente. Eu era que nem o Saul, tímido, que nem o Saul, humilde. Eu não queria nem fazer oração na igreja. Eu sentava lá atrás, que nem está o Nelson lá atrás. Eu não sei porque o Nelson está sentado lá atrás, não. Eu sei porque eu sentava lá atrás. Porque eu não queria que o pastor me chamasse para fazer oração. Aí eu morria de medo disso. Já pensou? Você pega de surpresa, eu vi os pastores de vez em quando, fulano de tal, faz oração. Que medo, eu ficava escondido. Mas às vezes com essa cabecinha um pouquinho desproporcional, era difícil me esconder. O pastor chamava, ai, que vergonha, tremia as pernas, falar em público, difícil. Eu era assim, que nem o rei Saul, escondido atrás da carroça, tentando me esquivar. Não queria saber de pregar, não queria nem saber de orar. Mas Deus, uma vez, me levou a uma circunstância em que eu fui forçado a pregar, porque ninguém pregava. Ninguém ia pregar e tinha 10 pessoas ali para ouvirem o evangelho. E eu, então, tentei quanto ninguém quis, eu fui lá e preguei. Mas para eu fazer isso, fui motivado mesmo pela necessidade. Sabe aquele negócio, a necessidade faz o homem? Então eu fui e preguei. E 10 pessoas se converteram. Os 10 levantaram a mão. Eu falei, puxa, não é possível. Refiz o apelo, 5 deles pediram culto nas casas e começaram. Aí comecei a pregar nas casas. Eu que nunca pregava, agora estava pregando toda semana. Depois multiplicou os pedidos, mais gente se convertendo, mais casas, mais gente querendo, mais gente vindo. Foi um momento muito especial na vida da igreja. Eu era jovem, tinha 18 anos de idade quando isso aconteceu. E o resultado foi que eu comecei a me sentir o rei da cocada preta da evangelização. Eu orava mais do que todos os meus colegas. Eu jejuava mais do que todos os meus amigos. Eu lia a Bíblia e conhecia ela mais do que todos os meus iguais. Então, comecei a me sentir melhor. Eu pregava, as pessoas se convertiam. Deus estava me usando. Eu era um homem de Deus. E comecei a achar pouco pregar só
nos cultos nas casas. Eu queria um lugar de destaque no púlpito de domingo. Aí eu cheguei para o pastor e falei: pastor, eu quero pregar de domingo à noite, pastor, 18 anos de idade. Aí o pastor teve muita piedade, misericórdia, e me deu uma oportunidade. Fui pregar, e no dia que eu fui pregar de domingo à noite, aquela expectativa, muito jejum, muita oração, jejum e oração, leitura da Bíblia, nada disso faltava. E olha, nada disso impediu a minha atitude de orgulho, que eu falava para vocês anteriormente. O orgulho espiritual talvez seja a pior espécie de todas, quando nós nos sentimos melhor do que os outros, espiritualmente falando, uma casta. Me sentia parte de uma casta espiritual elevadíssima. Aí foi que subi. O pessoal da mocidade jejuando, orando também por mim, achava agora, através dele, vai vir o avivamento sobre a igreja. Fomos lá, preguei. E eu preguei sobre o joio e o trigo. Eu não tinha preparado nada para a minha primeira mensagem, lembra? Foi espontâneo. E o Espírito desceu. E eu falei, e as pessoas se converteram. E assim estava sendo. E assim estava sendo. Celso estava lá naquele dia, né, Celso? Estava lá. Quantas vigílias? A gente não fazia vigília toda sexta-feira? Toda sexta-feira vigília. Toda espontânea. Nós organizávamos. Muita oração. Deus estava usando? Estava. Mas olha o perigo agora. Olha como que o diabo... Vocês já assistiram Advogado do Diabo, né? Quem assistiu o filme Advogado do Diabo sabe como que o diabo trabalha, né? Samuel estava comentando isso hoje à tarde. Como é que o diabo trabalhou o tempo todo para atingir um determinado camarada num aspecto, para corrompê-lo. Quando ele não conseguiu corrompê-lo, e ele foi e teve uma atitude nobre, ele começou a ser exaltado por causa daquela atitude nobre, se destacou por causa da atitude nobre. E estava lá o advogado do diabo como representante da mídia, né, no final. Já, olha, está percebendo? Assim trabalha o diabo. Quando ele perde por um ponto, ele vai tentar atacar no outro. Quando ele não te conseguiu tirar do mundo, das coisas do mundo, da vaidade do mundo, não pensa que acabou a guerra, não. A guerra ainda continua dentro do culto, dentro da igreja, dentro do universo da fé. Olha que coisa! E os riscos continuam enormes. E comigo foi assim. Subi, abri o texto, Mateus 13, e li o texto da parábola do joio e do trigo. A única coisa que eu tinha definido é que eu era trigo, o resto era joio. Estava pronto, plataforma estabelecida, passei a pregar com o dedo em riste. Bom, eu lembro que quando eu terminei de ler, não tive nenhuma inspiração. Um branco total. O Espírito Santo me abandonou naquele dia. Deus meu, por que me desamparasse? Sozinho eu estava, nada tinha preparado, nada tinha para dizer. E comecei a meter o pau em todo mundo. Falei mal das meninas da igreja. Porque as moças dessa igreja são como sabonete de quartel, que passam de mão em mão. Eu lembro que disse isso. Falei isso. As senhoras estão rindo? Para as senhoras, ficam assistindo novela e não vão à igreja. Vocês são carnais. E os homens? isso. E tome aqui, deram bufetada do púlpito para todo lado. E eu, por cima da carne seca, ô espiritual, ô santo, ô jejuador, ô conhecedor da Bíblia. Foi assim ou não foi, Celso? Foi vergonhoso. Foi tão vergonhoso. Eu não tinha nada para dizer. E preguei daquele jeito, se é que pode ser chamado de pregação. Quando eu terminei, Deus falou no meu coração. E você sabe o que foi que Deus disse? Foi que eu senti o meu pecado. Eu senti a minha arrogância, a minha presunção. Eu estava
quebrado. Um toque de Deus assim. Pá. E eu me quebrei. Eu falei, eu feri o coração dos meus irmãos. Eu fui o juiz dos meus irmãos. Eu fiz o papel do capeta. Eu fui o acusador dos meus irmãos. Quem sou eu? Eu não sou melhor do que os meus irmãos. E eu caí em mim mesmo, quebrado, humilde. Aliás, se eu tivesse subido humilde, talvez eu tivesse descido de cabeça erguida, né? Mas porque eu subi de cabeça erguida, desci de cabeça baixa. Eu não tinha coragem de olhar na cara dos meus irmãos. E eu dizia para mim mesmo, olha, eu estava pregando terça, quinta nas casas, sábado no culto da mocidade. E nesse dia, até de domingo eu tinha pregado. E eu dizia para mim mesmo, nunca mais na vida eu vou ter coragem de pregar. Eu não sou digno de pregar o evangelho. Até exagerei na dose, né? Mas eu fiquei traumatizado. Mais de um ano eu não prego, depois desse episódio. Para voltar de novo. Com muito temor e tremor. Bom, tem um outro ali que eu digo revelamento, né? Tem revelação, eu acredito. Mas algumas são revelamento mesmo. Eu tive um revelamento do corte de cabelo. Deixa eu explicar isso para vocês. Nesse mesmo momento de muita espiritualidade, tá? Revelação, foi um revelamento, um negócio meio assim. Que ao rever, lamento, entendeu? Ao rever, eu lamento. Então foi um negócio meio assim. Eu fazia parte, eu tinha um grupo, eu ficava procurando profetas, né? Onde tinha profetas, lá estava eu. Eu fui uma pessoa muito crédula. Eu acredito em profecia, acredito. Não quero negar com isso. Eu poderia contar testemunhos de coisas genuínas, manifestações autênticas de Deus em termos de revelação, em termos de profecia, de visão, de sonho. Mas que tem muita papagaiada também, tem muita carnalidade, tem muito falso profeta. Isso também é verdade. Isso também é verdade. E eu tive contato uma vez com um certo profeta que disse para mim, olha, Deus te escolheu, você é uma pessoa especial. E Deus está pedindo o teu cabelo. Eu falei, pedindo o meu cabelo? Eu tinha um pouquinho mais do que ele. Talvez por isso ele tivesse algum interesse, né? Porque eu tinha mais. Está pedindo o meu cabelo? O que é isso que você está dizendo? Não, porque você não é normal. Você não é normal. Deus está te destacando. Então, e a gente naquela época, a moda era usar o cabelo assim, cobrindo a orelha, né? Os boizinhos, assim, então o cabelo ficava cobrindo a orelha. Eu falei, Deus está pedindo, tem que cortar para cima da orelha, tem que rapar assim. Gente, Deus está pedindo o meu cabelo porque eu sou especial. Mas na hora eu cortei. Eu namorava com a Cristina, né, Cristina? Eu fiquei que nem um reco. A Cristina falou, vai servir o exército? O que foi? Quase acabou o namoro naquele dia, porque meu cabeção ficou mais evidente do que nunca. Vocês estão rindo porque não viram a miséria que foi. Foi uma miséria. Gente. Aí você acha que uma pessoa que está assim, porque em algumas religiões é que você tem que, não pode rapar, as mulheres não podem rapar nem as pernas, o sovaco, não é? O vestido tem que ser lá embaixo e tal. O que eu quero dizer para vocês é que às vezes você pensa, coitadinho daquelas pessoas que estão assim. Coitadinho daquela pessoa. Puxa, que dó. Que dó daquele recorde. Eu me senti o máximo. O máximo. Eu faço parte de uma estirpe espiritual. Você pensa que eu estou me sentindo por baixo? Eu estou me sentindo por cima da carne seca. Eu lembro com o cabelinho assim, todo cortado, todo raspadinho. Eu andava assim, ficava vendo aqueles boizinhos com o cabelo por cima da orelha e falava, não estão no mesmo nível espiritual. Eu olhava os crentes com o cabelo, Deus falou para mim, está entendendo? Você olha aquelas pessoas assim, parecendo de seita, de coisa assim. Eles estão com orgulho daquela burca, digamos assim, né? Ou daquilo que se coloca ali. Aquilo, dentro daquele contexto, funciona. Aí o orgulho se abate ali. Entra.
se destacam. Aí a gente vai falar dos fariseus, tanta coisa, só sei que a mensagem... Viu que eu não dava para falar de vários pontos. Eu ia falar as estratégias de Satanás, já me alonguei só no orgulho. Imagina. Vamos lá para frente, vamos ver se a gente termina a mensagem, né? Agora, para combater o primeiro pecado, que foi o orgulho, a soberba, o pecado de Satanás e também lá do Jardim do Éden, e também o de Caim, e assim como vimos, temos a primeira bem-aventurança, que se encontra lá em Mateus capítulo 5, versículo 3. O grande sermão de Jesus é o sermão da montanha, é o sermão do monte. E ele começa o sermão falando sobre bem-aventuranças, bem-aventurados. E qual não é a primeira bem-aventurança? Quem lembra? Pode colar aí, está na Bíblia, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Eu, quando era criança, sempre tive a dificuldade de entender o que significa pobre de espírito, porque eu achava que bem-aventurado eram os ricos de espírito, que eu tinha que ser rico, o meu espírito devia ser rico, cheio do Espírito Santo. Bom, quando se fala pobres do espírito, significa que o meu espírito, eu mesmo, devo ser humilde. Eu não devo ser uma pessoa cheia de si. Eu não devo estar cheio de mim mesmo. Então, bem-aventurados são os pobres de espírito. A humildade é estabelecida por Cristo como a primeira grande condição para se entrar no reino dos céus, porque dos tais é o reino dos céus, a humildade. Vamos adiante? E aí Jesus dá o exemplo, sendo ele o maior de todos, sendo ele o Filho de Deus, deixou o céu, veio para essa terra, se fez gente como a gente, andou no meio de nós, cuspiram nele, fizeram pouco caso dele, bateram nele, crucificaram a ele, e ele, como o grande rei, entrou humilde em Jerusalém, montado num jumentinho. E na semana, hoje a gente celebrou a ceia, quando ele institui a ceia, depois da ceia, ele lava os pés dos discípulos. Lembra disso? Ele pega, se cinge de uma toalha, atitude de servo, pega a bacia, pega a água e lava os pés. O maior de todos foi humilde e ensinou que o caminho é o caminho da humildade. Vamos mais adiante? Você sabe por que o mar é tão grande? É porque ele foi humilde o bastante para ficar pelo menos alguns metros, centímetros abaixo dos rios. Isso é muito interessante. Significa que ele bebe dos rios, que ele aprende com os rios, que ele não despreza os rios, que ele está como que recebendo, bebendo dos rios como um todo. A arrogância nos leva à autossuficiência, presunção, não precisamos dos outros. Jesus ensina que o caminho é o caminho da humildade, e que o próprio caminho da grandeza é o caminho do serviço. E o oceano é grande, porque está abaixo, porque é humilde, porque se colocou, porque se posicionou abaixo, e por isso pôde crescer. E todos nós podemos crescer quando nós nos colocamos a serviço dos outros, quando nós aprendemos que a nossa existência não é apenas para a gente se dar bem, que existe uma grandeza maior na nossa vida, que a gente aprende com o grande mestre, com o Senhor da vida, que é servindo. O maior é o que serve. Você quer ser o primeiro? Seja o servo de todos. Vamos mais adiante. Então vamos resistir ao diabo. Resistam ao diabo, é o que diz a palavra de Deus. Resistam ao diabo, né? Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele vai fugir de vocês. Humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus e ele vai exaltar vocês. É o que diz o texto bíblico, que se encontra lá em Tiago capítulo 4, né? E por fim, queria chamar a atenção de vocês para o seguinte. Tem algumas observações de como é que a gente pode resistir, né? Atitudes simples que nós podemos e devemos fazer para resistir esse grande ataque do inimigo, essa grande estratégia do diabo que nos leva ao orgulho, que nos leva à soberba, que nos leva à arrogância e que vai aí nos levando a tantos outros pecados decorrentes. A primeira coisa que a gente tinha que ter consciência é que tudo que temos, tudo que possuímos é uma dádiva de Deus. Se a gente reconhecer
pertence a Deus, que é de Deus, e que nós somos meros mordomos de Deus, isso vai ser de grande ajuda para nós. Então a gente já resiste ao diabo, reconhecendo que a dádiva é de Deus, é um presente de Deus. Então a gente está disposto a se alegrar com a alegria dos outros, porque se o Salieri, por exemplo, visse o Mozart e visse o dom que o Mozart recebeu, que era superior ao próprio dom que o Salieri tinha recebido, ele podia ficar contente sabendo que foi Deus quem deu, e que ele tinha o privilégio de contemplar aquilo, que aquilo era uma dádiva de Deus para aquela pessoa. Você fica contente quando as pessoas dão testemunhos aqui de vitória, de bênção, quando você está numa dificuldade? Que bom, né? Mas nem sempre, né? Nem sempre é o que se vê. O Neymar recebeu o prêmio, está indo para o Barcelona, e o pessoal, nem todo mundo está contente com a alegria do Neymar. Está entendendo? Por isso que eu estava citando essas coisas todas. O que é que nos ajuda a ficar felizes porque alguma pessoa, nosso irmão, nosso vizinho, recebeu uma bênção de Deus? É a capacidade de compreender que tudo é uma dádiva na vida, né? E que de fato, eu mesmo não merecia coisa alguma, não merecia nem viver, nem estar vivo. Eu já tenho motivos mais que suficientes para estar de bem com a vida, para estar de bem comigo mesmo. Por quê? Porque eu reconheço, desde que eu acordo, puxa, Deus me deu pulmão para respirar, me deu ar, me deu capacidade, tem me dado graça, tudo é uma dádiva, cada copo d'água. Então eu podia ser uma pessoa mais contemplativa da vida, eu podia estar mais feliz com as coisas, mais contente. Não é que a gente perde a ambição de lado, existe uma ambição de melhorar, de progredir, que não é pecaminosa. O problema da ambição é quando ela toma conta da gente. O problema da ambição é quando a gente está ambicionando porque nós estamos em competitividade, porque nós queremos suplantar o outro. E se é isso que nos move a ambição, então nós estamos perdidos, porque sempre estaremos ambicionando, porque sempre vai ter alguém que tem mais do que a gente, ou que é mais do que a gente, ou que está mais no estrelato do que a gente. Não é mesmo? Uma angústia perpétua, uma infelicidade. Você está fadado a ser uma pessoa infeliz, porque você sempre está se comparando com os outros, sempre está julgando o seu sucesso na base do que o outro tem e do que o outro não tem. Não é verdade que se diz que na terra de cego quem tem um olho é rei? E já disseram uma coisa fizeram uma pesquisa, eu não sei se isso é verdade, eu espero que não seja, mas me disseram, eu li certa vez, fizeram uma pesquisa a respeito de salário, foi lá nos Estados Unidos. Falaram assim: o que você escolhe? Você tem duas opções. Tem um salário de, digamos assim, $200 mil por ano, mas todos os seus vizinhos, com poder de ganho de $200 mil atuais, mas todos os seus vizinhos ganham $1 milhão por ano. Ou você preferia ganhar $30 mil, digamos assim, só que todos os seus amigos, vizinhos ganham 10 mil? E a resposta assustadora foi que a maioria escolheu a segunda opção. Caramba! Então, o que as pessoas estão querendo? Não é que elas querem isso ou aquilo, elas querem ser mais do que os outros. Aí a infelicidade, aí a soberba. Alegre-se com a alegria alheia. Tudo é passageiro, essa consciência de que tudo é passageiro. Não estamos com essa bola toda. Segure a onda da vaidade, evite a ostentação, haja com simplicidade. Olhe o mundo não apenas a partir de si mesmo, mas principalmente ao redor de si. Considere os outros. E o versículo final, que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, e que resume tudo isso, que fala a respeito do amor. O amor, que é a grande virtude cristã. Diz: o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, e o amor não se ensoberbece. Bendito seja o amor.
Quer ser parecido com teu Pai Celestial? Ama. E quando você ama, você cuida dos interesses dos outros, não apenas dos seus próprios interesses. Você passa a olhar a vida não a partir apenas de si mesmo, passa a olhar a vida com mais solidariedade, com mais fraternidade. Procura cooperar. Você não quer ser a cereja do bolo. Você não precisa disso. Você só quer estar onde Deus quer que você esteja. E isto basta. Você não quer impressionar os outros. Você quer agradar a Deus. Deus abençoe você. E que essa mensagem possa ajudar você a vencer este grande laço do diabo que semeia o orgulho, a arrogância, a presunção, que leva ao egoísmo, que leva ao individualismo, que leva à inveja, que leva ao ódio, que leva à morte, que leva à guerra, que leva a tanta coisa desgramada. Porque o diabo só vem plantar a morte, a destruição, a divisão. E por fim, seremos destruídos. E ele sabe que seremos, se dermos lugar ao orgulho. Porque aquele que se exaltar será abatido, como lemos. Mas ame, considere os outros, seja agradecido. Viva uma vida mais simples. Bendiga o Senhor na sua vida. Amém e amém.